Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto na área mais uma vez aí pra gente destrinchar a legislação no que diz respeito aos deficientes, perfeito? Olha só, você já estudou a Lei 10.048 e a Lei 10.098 e agora nós vamos estudar o Decreto 5296, que é o que regulamenta essas duas leis, ok? O Decreto 5296, ele regulamenta a 10.048, que dá prioridade no atendimento à pessoa que especifica a lei, e a 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, vamos lá, cair dentro. Artigo 1º, lá nas disposições preliminares. Ele diz, esse decreto regulamenta a lei 10.048 e a 10.098, beleza, vamos para o artigo 2º, olha só. Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste decreto sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada. Então vamos lá. Toda vez que tiver alguma interação com a matéria nele regulamentada dos itens que estão aqui, ficam dispostos a esse decreto. Ó. A aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva. Então você já tem que saber o seguinte, ó, se a obra ela tem destinação pública, ou se ela tem destinação coletiva, se ela tem uma destinação pública ou coletiva, tá? Toda vez aqui, ó, aprovação de projeto de natureza arquitetônica, urbanística, de comunicação ou execução de qualquer tipo de obra, beleza? Ou seja ela de natureza arquitetônica, urbanística, com relação à informação, à comunicação, perfeito? Se eu estou falando aqui, ó, dos transportes coletivos, tranquilo? Ou a execução de qualquer obra, ó, seja ela pública ou coletiva, perfeito? Esse aqui é o esqueminha do artigo 2º, tá bom? Qualquer projeto de arquitetônico, urbanístico, de informação, a comunicação, transporte coletivos, obra por obra, sejam ela pública ou coletiva, fica disposto a esse decreto. Perfeito, galera? Estamos juntos? Foi? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então, tem que ficar atento a isso daí, tá? Percebeu aqui nesse inciso 1º? Vamos lá. 2. A outorga de concessão, permissão e autorização ou habilitação de qualquer natureza. Galera, a gente sabe que eu tenho uma lei que fala da concessão e da permissão, que é a lei, né, dos serviços públicos. E o que acontece? Eu tenho que fazer observância a este decreto? Tenho. Por quê? Tenho que ter. Se na hora da outorga, seja da concessão, da permissão ou da autorização, qualquer um desses tipos, na hora que isso acontecer, tem que ser observado a legislação no que diz respeito à pessoa com deficiência. Se não observar, vai estar inválido. Estamos juntos? Vamos lá. Só para você, tá, enfim, a título de prova, sublinha isso daqui, ó, dá um destaque na concessão. Na permissão e na autorização, por quê? Em se tratando de concurso público, ele pode simplesmente suprimir um desses três aí. Enfim, é aquela típica questão de prova, que ela é uma questão idiota, que não mensura nada do seu conhecimento, mas você tem que saber a literalidade de lei, tá bom? Vamos lá, continuando aqui com você. 3. A aprovação
de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles projetos de natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação e informação e os referentes ao transporte coletivo por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar. Então, está falando o seguinte, fica sujeito à disposição desse decreto, o que? Qualquer financiamento com os projetos, a utilização de recursos públicos. Se eu tenho uma aprovação de financiamento de projetos, beleza? Se eu tenho a utilização de recursos públicos, seja por qualquer instrumento, convênio, acordo, ajuste, contrato ou qualquer algo similar, note que isso daqui é um rol exemplificativo. Fica sujeito às disposições trazidas dentro do decreto. A concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados. O que pode cair na tua prova? Públicos ou privados. Eles podem suprimir um dos dois aqui, tá bom? Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis previstas em lei quando não forem observadas as normas desse decreto. Então, eu tenho sanções administrativas? Tenho. Eu tenho sanções cíveis? Tenho. Também tenho sanções penais que a gente, em um momento oportuno, vai estudar. Dependendo da ordem da legislação que você está seguindo aí, ou você já estudou ou você ainda vai estudar, tá bom? Vamos lá, continuando aqui com vocês. Artigo 4º. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os conselhos estaduais, municipais do Distrito Federal e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para cumprimento dos requisitos estabelecidos nesse decreto. Então, galera, fiquem atentos, tá bom? Porque se eu tenho o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, ou então eu tenho conselhos estaduais, municipais ou distrital, eles são organizações representativas das pessoas com deficiência, perfeito? E eles possuem legitimidade para acompanhar e sugerir medidas. Então, o que eu quero que você dê destaque aqui, ó? Acompanhar e sugerir medidas. Por que eu estou falando isso? Porque na hora da prova ele fala tão somente acompanhar ou fala tão somente que não pode sugerir medidas, tá bom? Ele pode acompanhar e pode sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesse decreto. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Do atendimento prioritário, perfeito? Vamos lá, atendimento prioritário. Está no capítulo 2. Vamos lá, galera, do atendimento prioritário, capítulo 2. Artigo 5º. Os órgãos da administração pública direta e indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, o que você tem que ficar atento aqui? Ele está falando no artigo 5º do atendimento prioritário. E esse atendimento prioritário, eu vou destiná-lo a quem? Já deixa de cara aqui, ó, aos deficientes e aos que possuem o quê? Mobilidade reduzida. Por que eu gosto de frisar para vocês? Porque quando você leu lá na 10.048, ele não falou da mobilidade reduzida, mas na 10.098 ele fala. Então tem que tomar um cuidado, porque isso daí é objeto de prova, tá bom? E ele fala o quê? Tanto a administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, quanto a indireta e fundacional. Indireta é o quê? Autarquia, fundações, empresa pública, sociedade e economia mista, perfeito? Empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras, beleza? Vamos lá, dando continuidade aqui com vocês. Parágrafo 1º.
Considera-se, para os efeitos desse decreto, pessoa com deficiência, além daquelas previstas na 10.690, as que possuem limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e que se enquadra nas seguintes categorias. Então, vamos lá. Você percebeu aqui que aqui é um conceito de pessoa portadora de deficiência. Você já sabe o conceito de pessoa com deficiência, que você já estudou aqui comigo. Tem o conceito de deficiência, tem o conceito de pessoa com deficiência. Até aí tudo bem. Agora, a gente vai analisar quais são os conceitos. Como eu vou enquadrar essas pessoas como deficientes, tá bom? Eu tenho a deficiência física, eu tenho a deficiência auditiva, eu tenho a deficiência mental, eu tenho a deficiência visual, eu tenho a deficiência múltipla. Então agora você vai ter que analisar esses diversos conceitos trazidos pela legislação para poder você decorar isso daqui, infelizmente. O que eu quero que você faça? Peguem suas canetinhas marca-textos, canetinhas coloridas, porque nós vamos bater pedacinho por pedacinho. Eu vou ler isso daqui, aí tu vai passar batido. Depois eu venho esmiuçando. Olha só. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, ocultação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas que não produzam dificuldade para o desempenho ou função. Até aí tudo bem, mas vamos lá. Com calma agora. O que é deficiência física? Você já tem que saber que é uma alteração completa ou parcial. Tá? Então, vai ser uma alteração, seja ela completa ou parcial, de um ou mais segmentos do corpo humano. Cuidado! Na prova ele vai botar de mais de um segmento do corpo humano. Então você vai botar aqui, ó, cuidado, tá bom? É de um ou mais segmentos do corpo humano. De um ou mais. Não é mais de um. Então você vai botar aqui, ó, no teu material, cuidado. Tá bom? Cuidado. É de um ou mais, não de mais de um segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. Então, ele vai ter o quê? Um comprometimento da função física, ok? Tenho que ter comprometimento da função física? Tenho. Você vai ver lá no finalzinho. Tenho que ter comprometimento da função física? Tenho. Tá? Atenção, tu vai escrever aqui, ó. Tá? Atenção, tem que haver comprometimento da função física? Tem. E apresentando-se sob a forma de, aí ele fala, paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ou ele foi amputado, ou então ele tem a ausência daquele membro. Até aí estamos juntos? Então vamos lá, que eu vou mudar de slide. Falei aqui, nesse primeiro tópico aqui, na primeira parte do artigo, eu quero que você preste atenção no completa ou parcial. Eu também quero que você preste muita atenção que ele fala um ou mais segmentos do corpo. Ele não fala mais de um segmento do corpo, tá bom? E atenção que deve haver comprometimento da função física. Até aí estamos juntos? Vamos lá. Aí ele fala ali, ó, amputação ou ausência de membro. E agora vem o manjar aqui, ó. Vem a cereja do bolo. Paralisia cerebral. Galera, paralisia cerebral é deficiência física. Então você vai botar aqui, ó. Cuidado. Bota assim, ó. Pior que a sogra. Pior que a sogra. Tá? Por quê? Porque, galera, isso daqui pode vir na sua prova falando que paralisia cerebral é deficiência mental e não é
Deficiência mental não é a paralisia cerebral. Você vai ver o conceito de deficiência mental, que ele vai falar que é um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, que foi apresentado antes dos 18 anos. É outra coisa. Paralisia cerebral é deficiência física, ok? Deficiência física. Vamos lá. Nanismo, ou seja, a pessoa que é anã, membros com deformidades, sejam elas congênitas ou adquiridas. Isso daqui também pode cair na tua prova, falando que somente as deformidades congênitas são consideradas deficiência. Não. Posso ter um quê? Uma deformidade adquirida. Como assim, Geraldo? A pessoa sofreu uma queimadura num determinado membro e ficou com uma deformidade, ou sofreu uma fratura muito severa e ficou com deformidade. Beleza? Só que é toda e qualquer deformidade? Não. Exceto as deformidades que sejam de cunhos estéticos. Beleza? E que não produzam dificuldade para desempenho de funções. Então, ó, exceto aquelas estéticas. Como assim, Geraldo? O titio vai mostrar agora para você. Olha a mão do titio Geraldo, ó. Ó, essa mão é normal. Olha a outra mão aqui do lado, ó. O dedo do tio Geraldo é torto. Tá vendo? O dedinho do tio Geraldo é torto. Isso daqui, eu quebrei esse dedo quando eu estava lutando. Quebrei. Tá vendo que eu fiquei com uma deformidade? Sim. Ela acarreta comprometimento da minha mobilidade? Não. Você está vendo que ela só tem cunho estético? Então, grava comigo aqui, ó. Se for uma deformidade, seja ela congênita ou adquirida, mas de cunho estético e que não venha produzir dificuldade para o desempenho de funções, não é considerada deficiência física. Entendeu, meus amores? Então, para ser deficiência física, eu tenho que ter uma deformidade, seja ela adquirida ou congênita, mas que ela venha, de fato, influenciar no desempenho das minhas funções. Que eu venha ter algum tipo de dificuldade. Tá bom? Porque aquela que é tão somente estética não influencia em nada. Estamos juntos? Vamos lá, passamos o conceito de deficiência física. Agora nós vamos ao conceito de deficiência auditiva, tá bom? O que é essa deficiência auditiva? Ele vai falar que é a perda bilateral, parcial ou total. Então vamos lá, eu tive uma perda bilateral, até aí tudo bem. Mas essa perda ela pode ser tanto parcial ou ela pode ser uma perda total. Atenção aqui. Perda parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, auferidas em audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000 Hz. Como assim, Geraldo? É exatamente isso daí. Vamos lá, a gente limpa o quadrinho aqui para você lembrar isso daí. Vou fazer o seguinte, eu vou explicar e depois eu faço um mapinha mental de cada uma das deficiências para você nunca mais esquecer, tá? Foi? Deficiência visual. Galera, o deficiente visual nem sempre vai ser cego. Às vezes ele tem uma baixa visão, tá bom? Então, você já sabe que a deficiência visual, ela tem a cegueira, perfeito? Ela também tem, cadê? A baixa visão, perfeito? E eu também tenho aqui, ó, a do campo visual que está no finalzinho do artigo. Então eu tenho cegueira, baixa visão e é relacionada ao campo visual. O que é cegueira? É quando se faz um exame de acuidade visual, perfeito? E esse exame de acuidade visual, ele é igual ou menor a 0,05 no melhor olho e com a melhor correção óptica. Botou a melhor lente no olho e ainda ficou nesse nível. Ele tem o quê? Cegueira. Baixa visão é aquela que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05. No melhor olho com a melhor, o quê? Correção óptica. E nos casos na quais a somatória do campo visual, ou seja, ela for igual ou menor a 60 graus. Se for igual ou menor a 60 graus, também é considerado como o quê? Deficiência visual. Beleza, meus amigos? Estamos juntos? Perfeito? Foi? Vamos lá. Antes de falar nisso daqui, eu quero que você faça uma observação aqui. Na súmula 377,
o tribunal entende que, a título de concurso público, aquele que detém visão monocular, ele pode concorrer às vagas reservadas a deficiente. Então, eu boto aqui, ó, visão monocular barra direito a vagas reservadas aos deficientes. Perfeito? Então, de acordo com a súmula 377, ele fala que a visão monocular a título de concurso público ela é tida como deficiência. O nosso artigo fala? Não, mas eu tenho o posicionamento do tribunal. Perfeito, meus amores? Estamos juntos? Foi? Então, vamos lá. Anotou as observações que o tio fez? O quadro está ficando uma bagunça, mas depois vai ficar bonitinho, tá? Vamos lá. Então, você já sabe aí. E ele ainda fala o campo visual, aqui no finalzinho, que é quando ambos os olhos forem igual ou menor a 60 graus. Somei ambos os olhos. Meu campo visual é inferior ou igual a 60 graus. Ou então eu tenho a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições, é tido como deficiência visual. Perfeito? Vamos lá. Deficiência mental. Tio Geraldo, o que é deficiência mental? É um funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Então, não é só a pessoa ter uma certa dificuldade, não. Ele tem que ser significativamente inferior à média. E a manifestação ele tem que ser antes dos 18 anos. Tá bom? Com manifestação antes dos 18 anos. E limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. Tá bom? Então, vamos lá. Ele tem que ser significativamente inferior à média, se manifestar antes dos 18 anos e ter limitações associadas a 2 ou mais habilidades adaptativas. Beleza? Quais são essas habilidades adaptativas? Eu tenho a comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, lazer, trabalho, habilidades acadêmicas, saúde, segurança, utilização dos recursos da comunidade. Beleza? Estão todos aqui. Foi? Beleza? E por fim eu tenho a deficiência múltipla, que é a associação de 2 ou mais deficiências. Então o que o tio vai fazer agora com você? A gente volta e eu vou fazer vários mapinhas para você aqui a respeito, tá bom? Então, vamos lá, o que seria a deficiência física? Então, a gente bota aqui, ó. Pam, 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 pam. Ó. Vamos lá, para ficar igualzinho o do seu caderno, ó. Deficiência física. Como é a deficiência física? Primeira coisa, você tem que saber o seguinte: é a alteração, seja ela completa ou parcial, de um ou mais segmentos do corpo. Então, você já sabe que a deficiência física, ela é o quê? Uma alteração. Tá? Lembrando que essa alteração, ela tanto pode ser completa, ou ela pode ser parcial, de um ou mais segmentos do corpo. Segmentos do corpo. Tá bom? Lembrando que excluídas as deformidades estéticas. Tá bom?
excluídas as deformidades estéticas. Lembrando que as deformidades, elas podem ser adquiridas ou elas podem ser congênitas. Tá bom? Elas podem ser adquiridas ou elas podem ser congênitas. Tá bom? E aí ele fala, ela pode ter, ela pode se qualificar como ela pode se qualificar como paraplegia, pareparesia, triplegia, triparesia, tetraplegia, tetraparesia, ostomia, amputação, perfeito? Eu tenho vários tipos de formas que ela pode se apresentar. Perfeito? Lembrando que as deformidades de ordem congênita ou adquiridas, mas desde que ela não venha, desde que ela venha o quê? Comprometer uma função, porque se elas forem tão somente estéticas, eu não vou entender como deficiência física. Estamos juntos, meus amores? Sim ou não? Foi? Então vamos lá, vou botar aqui agora. Deficiência auditiva. Deficiência auditiva. Deficiência auditiva. Aí eu falo para você, lembra o que é deficiência auditiva? É a perda de cara. Perda bilateral, tá? Só que essa perda bilateral, ela pode ser o que, gente? Parcial ou total, tá bom? Pode ser ela parcial ou ela pode ser total, tá bom? É uma perda bilateral, parcial ou total. Show? E aí ele fala aqui, parcial ou total de 41 decibéis ou mais. De 41 decibéis, deixa eu ver se é assim que eu escrevo decibéis, 41 decibéis ou mais. Tá bom? E elas vão ser auferidas, tá? Em um audiograma nas frequências, ou seja, isso daqui vai ser auferida em um audiograma, auferida em audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Perfeito? Foi? Show de bola. Então vamos lá. Deficiência física é a alteração, seja ela completa ou parcial, de um ou mais segmentos do corpo. Lembrando que ela pode se apresentar como paralisia, paraparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro. Lembrando que eu excluo as deformidades que tão somente sejam de ordem estéticas. E as deformidades elas podem ser congênitas ou adquiridas. Quando eu falo na deficiência auditiva, é a perda bilateral, seja ela parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, que foram auferidas em audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. O que eu quero que você entenda também aqui na deficiência física, e eu gosto de fazer esse rolzinho aqui, é para a gente não deixar passar, tá? Esses dois aspectos aqui, Quais? O nanismo, perfeito, e a paralisia cerebral. Elas são consideradas deficiências físicas,
tá bom? Estamos tranquilos, sim ou não? Perfeito? Então vamos lá, aqui no quadro eu tenho deficiência física, eu tenho deficiência auditiva, tá bom? Perfeito? Foi? Dúvidas sim ou não? Vamos lá. Continuando com vocês então, aperta o pause no seu material para você copiar enquanto isso o tio bebe um copo d'água aqui. Mesmo depois de explicar, eu gosto de fazer esse esquema com vocês, porque para você ter isso no seu material, ter isso um caderno, para você exercitar, para você olhar, para você ter esse mapa mental na sua cabeça. Tem que ter, tá bom? Você tem que ter isso, tem que ter isso. Isso daqui é uma ferramenta valiosíssima na hora da sua preparação, na hora do seu estudo, tá bom? O tio vai apagar aqui agora, que eu vou fazer. Acho que dá para botar deficiência visual aqui também, dá. Vou botar aqui, ó. Deficiência visual. Vamos lá. Deficiência visual. O que seria a deficiência visual? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. A deficiência visual, ela pode se apresentar como... Que eu gosto de fazer o quadrinho bonitinho. Vamos lá. Ó. Deficiência visual. A deficiência visual, ela pode se apresentar como cegueira, ela pode se apresentar como baixa visão, ou então ele fala do campo visual. Tá? Vamos lá. Cegueira é aquela que foi feito um exame, perfeito? Foi feito o exame na pessoa com deficiência e ela, nesse exame, com o melhor óculos, né, com a melhor correção óptica, nesse exame de acuidade visual, ela ficou igual ou inferior a 0,03. A baixa visão é aquilo, com o melhor óculos, né, com a melhor correção óptica, no exame de acuidade visual, no melhor olho, ficou o quê? Entre 0,03 e 0,5. E o campo visual é que é a soma nos dois olhos ficou igual ou menor a 60 graus. Perfeito? Igual ou menor a 60 graus. Tranquilo? Perfeito. Lembrando, tá? Vou fazer só um desenho aqui, ó. Botar só um asterisco aqui, ó. Isso foi feito no melhor olho. E com a melhor correção óptica. No melhor olho, com a melhor correção óptica. Tá? Estamos juntos? Sim ou não? Então vamos lá. Vamos revisar aqui. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, seja essa alteração, essa deformidade congênita ou adquirida, excluindo as de caráter estético. O nanismo e a paralisia cerebral, elas são consideradas deficiência física, assim como a paralisia, a paraparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, a amputação ou ostomia ou ausência de membro, tá bom? A deficiência auditiva é a perda bilateral, seja ela parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, auferidos em um audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. A deficiência visual, ela foi auferida em um exame de acuidade visual e foi feito isso no melhor olho com a melhor correção óptica. E aquela que ficou com valor igual ou inferior a 0,03, cegueira. Baixa visão está entre 0,03 e 0,5. E o campo visual cuja somatória nos dois olhos seja igual ou inferior a 60 graus. Lembrando que a título de concurso público, a visão monocular ela pode ser enquadrada como deficiência. A título de concurso público. Estamos juntos, sim ou não? Então aqui eu tenho a deficiência visual, a deficiência auditiva, perfeito? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, não dá mais no quadro, para colocar a deficiência mental. Não dá para colocar no quadro, tá? Então você aperta aí o seu pause, aperta o pause, copia tudo isso daí bonitinho, tá bom? Copia essa observação final aí, essa inclusão, que eu já vou colocar a deficiência mental e a deficiência múltipla. Tá bom? Vou colocar aí no quadro para vocês, tá? Fiquem atentos aí. Copie isso daí. Vamos lá, galera. Vou apagar aqui, hein? Vamos lá. Agora eu vou fazer para vocês o fluxograma aqui pegando a deficiência mental, beleza? Vamos lá. Deficiência mental. Tá? Deficiência mental. Primeira coisa que você tem que ter atenção é que na deficiência mental o funcionamento intelectual ele é significativamente inferior à média, tá bom? Então, ó, funcionamento intelectual ele é significativamente inferior à média. Vou até botar de vermelho, tá? Significativamente inferior à média. Tá? Significativamente inferior à média. Deixe isso claro, tá? Deixe isso daqui claro no seu fluxograma aí, no seu mapa mental. E ele fala o seguinte aqui, ó, com manifestação antes dos 18 anos e associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Então, ó, vamos lá. Manifestação antes dos 18 anos, tá? Manifestação antes dos 18 anos, tem que gravar porque isso daí é objeto de prova, tá? E ela está relacionada a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Então, a gente bota aqui também. Relacionada a duas ou mais áreas de habilidade adaptativa. E quais são essas áreas de habilidade adaptativa, Geraldo? Vamos lá. Essas áreas de habilidade adaptativa eu tenho comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais.
tá? Aí. Cuidado pessoais, perfeito? Gosto de botar com a literalidade de lei para poder ficar bem tranquilo para vocês, tá? Habilidades sociais. Nós temos também aqui, ó, saúde, segurança, lazer, trabalho. Saúde, segurança, lazer, trabalho. Saúde, segurança, lazer, trabalho, utilização dos recursos da comunidade. Foi? Então eu tenho comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, saúde, segurança, lazer, trabalho e utilização dos recursos da sociedade. Esse daqui é o nosso conceito de deficiência mental. Então você tem que ficar ligado nesses 3 tópicos aqui. Vamos lá. Primeiro, o funcionamento intelectual ele é significativamente inferior à média. Tem que deixar claro isso. Segundo, a manifestação ela é antes dos 18 anos. Terceiro, ela é relacionada a 2 ou mais, não é uma não, 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. E essas áreas de habilidades adaptativas eu tenho comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde, segurança, lazer, trabalho, perfeito? Estamos juntos? Então esse aqui é o conceito de deficiência mental. E o que é a deficiência múltipla? Vamos botar aqui. E a deficiência múltipla? A deficiência múltipla é aquela associada... Tá ruim aqui. Vou botar aqui para ficar melhor. 2 ou mais deficiências. Tá? 2 ou mais deficiências. Foi? Então a gente esgotou aí esses conceitos trazidos aí pelo decreto, tá bom? Eu tive aí o conceito de deficiência mental agora e o deficiência múltipla. Tá no quadro para você, tá bom? Eu aconselho você a fazer isso. Eu tô falando, eu saio da reta para você copiar? Eu aconselho você a fazer isso, cola na parede do teu quarto, cola num local de grande circulação da sua casa, justamente para quê? Para que você não perca isso de vista, que você venha olhar isso sempre, porque na prova do concurso público, seja lá qual for a banca, meu amigo, eles vão cobrar esses detalhes que eu deixei aqui para vocês, tá bom? Essa daqui eu não dei muito enfoque, porque para ser deficiência múltipla, 2 ou mais deficiências, simples. Estamos juntos, aperta o pause aí, que eu vou continuar com vocês, tá? Só vou tomar um golinho d'água aqui, que o titio fala pra caramba. Perfeito? Anotaram aí os conceitos de deficiência? Titio vai apagar agora aqui para vocês, tá? Só fechar aqui, peraí. Vamos lá? Dando continuidade aqui. Galera, olha só.
Inciso 2. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, ela tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se permanentemente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora, da percepção. Então, você sabe que a mobilidade reduzida ela pode ser permanente ou temporária. A única coisa que você tem que gravar no seu coração é o quê? Que deficiente é diferente de mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida. Fiquem atentos aí, fiquem atentos, tá bom? Por quê? Já te expliquei o lance lá das 10.048, que ela não fala em mobilidade reduzida lá no seu conceito. Então a gente tem que tomar um cuidado, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade aí ao estudo do decreto. Vem comigo. Meus amores, olha só, parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se ainda a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. E aí eu falo assim, ó, igual o João Kleber, para tudo. O obeso não foi mencionado aqui, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque lá na 10.098 você vê a menção do obeso. Você não vê a menção do obeso aqui dentro do regulamento. Então tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Artigo 3º. O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Perfeito? Vamos lá. Aqui, ó, no que conflitarem lá com a lei 7.102 de 83, observando ainda a resolução do Conselho Monetário Nacional. A lei 7.102, ela dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros e ela estabelece normas para a constituição e funcionamento das empresas particulares que explorem esses serviços de vigilância de transporte de valores. Por que eu estou falando isso? Galera, como se trata de uma atividade que no nosso país aqui, nem em qualquer lugar do mundo, é extremamente visada por parte daqueles que não desejam trabalhar, né, das vítimas da sociedade que desejam tomar dos outros o que eles conseguiram, ou seja, roubar, a gente sabe que tem um esquema de segurança diferenciado. Então, embora os estabelecimentos que trabalham, né, as instituições financeiras, elas venham obedecer o disposto nessa legislação, ela não pode conflitar com o que diz a Lei 7.102. Então, eu vou ter, sim, algumas burocraticidades que elas não vão ser tiradas, justamente por quê? Pelo fato de ser um estabelecimento que ele demanda de uma segurança maior, tá bom? Vamos lá, artigo 6º. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o artigo 5º, perfeito? O tratamento diferenciado inclui, dentre outros, vamos lá, o que o tratamento diferenciado ele inclui? Assentos de uso preferencial sinalizados e espaços e instalações acessíveis. Então, por exemplo, você entrou dentro de um local. Perceba só, aqui no Rio de Janeiro a gente vê que tem lá os bancos que colocam poltronas para as pessoas aguardarem essa chamada. A poltrona que é reservada ao deficiente, ela é de uma cor diferente. Ela tem uma indicação diferente. Essas reservas aqui. Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoa em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas técnicas de acessibilidade da BNT. Reparem, geralmente, local que tem balcão de atendimento, se o balcão é alto, ele obrigatoriamente tem uma parte mais baixa para atender o cadeirante. Ou então o balcão ele é todo numa determinada altura para que o cadeirante possa ser atendido. Serviço de atendimento para pessoa com deficiência auditiva prestado por intérprete ou pessoas capacitadas em Libras, e no trato com aqueles que não se comuniquem em Libras para pessoas surdo-cegas prestando por guias intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento. Ou seja, já deixa claro a disponibilização de recursos humanos, entendeu? Para que venha dar um melhor atendimento àquela pessoa, para que ela possa se comunicar e não se torne uma barreira.
Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas. É aquele, posso ajudar? Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Sinalização ambiental para orientação da pessoa referida lá no artigo 5º, ou seja, essa sinalização ambiental, seja para quem ele é cego, um piso tátil ou algum aviso sonoro, ok? Vamos lá. Divulgação em lugar visível do direito de atendimento prioritário à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, sempre tem que ter aquele destaque do atendimento prioritário à pessoa que tem mobilidade reduzida ou que seja deficiente, ok? Tem que estar em local visível. Admissão de entrada e permanência de cão-guia, presta atenção, ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa com deficiência, de treinador nos locais dispostos no caput do artigo 5º, bem como nos demais edificações de uso público e naqueles de uso coletivo mediante a apresentação de carteira de vacinação atualizada do animal. Então vamos lá. Eu sou um deficiente visual, eu posso entrar com o meu cão-guia? Posso, desde que eu apresente a carteira de vacinação atualizada. Eu sou um treinador de cães, eu estou treinando aquele cão para que ele seja um cão-guia. Posso entrar com aquele animal? Posso, desde que eu apresente a carteira de vacinação atualizada do animal. Perfeito? Então, não é simplesmente sou deficiente visual, eu vou entrar com esse cão e pronto, e acabou. Não, ele tem que estar com a carteira de vacinação atualizada, ok? Sim ou não? Vamos lá. A existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas lá no artigo 5º. Ou seja, eu posso ter um local específico para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? Posso. Entendeu? Posso. Entende-se por imediato o atendimento prestado à pessoa referida lá no artigo 5º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado disposto lá no inciso 1, parágrafo único do artigo 3º da 10.741. Vamos lá. Só para vocês entenderem, eu sei que isso é óbvio, mas que pode ser objeto de prova. Quando a gente fala em atendimento prioritário, é o seguinte, eu estou sendo atendido, chegou uma pessoa com mobilidade reduzida, chegou um deficiente, para o que está fazendo para me atender? Não, gente. Para atender a pessoa? Não. Termina o atendimento e dá uma prioridade. As instituições bancárias, elas desenvolvem agora, você tem vários tipos de senha, né? Que agora eles colocam uma televisãozinha, vai cantando a senha e a pessoa vai sendo atendida. Chegou, você é preferencial, você é idoso, deficiente, mobilidade reduzida, você vai lá e retira para você ir até o caixa. Entendeu? E aí você tem senhas diferenciadas. E aí eles vão fazendo a preferência dessa maneira, tá bom? Vamos lá, continuando com vocês. Tem uma observação aqui, esse artigo 3º, parágrafo único, né, do Estatuto do Idoso, ele diz que o atendimento preferencial e imediato individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Esse que ele menciona aqui, esse artigo 3º aqui, ele fala exatamente do Estatuto do Idoso, que é o 10.741. Tá bom? Foi? Vamos lá. Nos serviços de emergência, cara, isso daqui eu já quero que você bote aqui, ó, IPC, importante para concursos. Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por esse decreto, ela fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atenderem. Então, ela fica condicionada à avaliação médica. Cara, atenção. Preste atenção nisso, por favor, meu amado aluno. Não basta, tá? Cheguei lá no hospital para ser atendido. Eu tenho uma deficiência. Tranquilo, vou ser atendido na frente das pessoas. Cuidado, ela fica condicionada a uma avaliação daquela gravidade. Por quê? Porque não adianta nada, só porque a pessoa tem uma deficiência e a outra está à beira da morte, eu vou passá-la na frente porque ela tem uma deficiência, uma mobilidade reduzida? Não. Não sei como funciona na sua localidade, mas enfim, tem alguns hospitais aqui no Rio de Janeiro que quando você chega, primeiramente, um enfermeiro ele vai lá,
vai auferir sua pressão, vai auferir a temperatura corporal e com base num breve contato, ele já vai te dar, já vai classificar se você é de grau amarelo, verde ou vermelho, né? Tem esses, pelo menos assim, a última vez que eu fui ao hospital foi assim. Eu estava com a garganta muito inflamada, muito inflamada, e eu estava com 40 ponto alguma coisa de febre. E ela foi e me deu uma fitinha vermelha. Eu falei assim, poxa, mas eu só estou com garganta inflamada. Aí ela foi e me explicou que era uma inflamação muito severa e que minha febre estava muito alta. E aí era muito perigoso, e aí me deu prioridade e me passou à frente de todo mundo. Suponhamos que naquela situação, se tivesse uma pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência ela estivesse tão somente gripada, enfim, ou estava enjoada, eu estou dando um exemplo de algo que não seja tão severo, eu iria passar à frente dela. Por isso que não basta que seja idoso ou pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Você tem que entender o seguinte, que fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. Tá bom? Isso daqui é um prato cheio para cair na sua prova, dizendo que em qualquer caso ele vai ter prioridade. E não vai. Tá bom? Fiquem atentos quanto a isso aí. Tá? Vamos lá. Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do artigo 5º, eles devem possuir pelo menos um telefone de atendimento adaptado para a comunicação com e por pessoa com deficiência auditiva. Então tem que ter esse telefone adaptado? Tem. Tá bom? Quando a gente fala de telefone adaptado, pode ser um telefone que, enfim, eu até confesso que eu não sei como funciona, eu vou até pesquisar para poder trazer isso para vocês. Tá? Mas deve ser um telefone que emita algum som maior, ou que tenha alguma audiodescrição do que esteja acontecendo, do que esteja falando, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente ir adiante. Artigo 7º. O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal, direta ou indireta, bem como das empresas prestadoras de serviço público, obedecerá à disposição desse decreto, além do que estabelece a 3.507, tá bom? E aí eu falo para vocês aqui, ó, o decreto revogado foi esse 6.932, ele foi revogado. Parágrafo único. Cabe aos estados, municípios e Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e controle do atendimento prioritário no referido decreto. Então, o que acontece? Eu tenho esse decreto aqui? Tenho, mas ele está falando aqui o que cabe aos estados e aos municípios e o Distrito Federal, no âmbito de suas competências legislativas, enfim, das suas competências, criar instrumento para a efetiva implantação. Ou seja, cada localidade é aquela velha máxima, né? Competência de interesse nacional, União, local, município, e o que sobra é do Estado. E aqui ele está dizendo que quando se tratar para organizar, para implementar a aplicação desse decreto, eu vou fazer isso de acordo com cada localidade. Você lembra? Eu estou falando se lembra, porque assim, né, tudo depende da ordem que você estuda. Dependendo da legislação que você já estudou, você sabe que tem que fazer uma análise do Brasil, dos estados, dos municípios, para saber quais são as maiores causas das deficiências, se elas são de ordem através de genética ou adquirida, quais deficiências eu tenho em determinadas localidades, o maior indício na localidade X ou na localidade Y, justamente por saber o que acontece naquela localidade, por entender das necessidades locais, é que cabe tanto aos estados aos municípios fazerem o implemento dessa legislação. Perfeito? Foi? Então vamos lá para o capítulo 3 das condições gerais de acessibilidade. Deixa o tio pagar aqui que a gente entra, tá? Vamos lá. Das condições gerais de acessibilidade. Então vem, artigo 8º, para os fins de acessibilidade considera-se. Aí ele vai dar agora o conceito de acessibilidade, o conceito de barreiras, e aí a gente vai aprofundar nisso. Geraldo, eu já vi em outras legislações. Galera, deixa eu te explicar uma coisa. Concurso público. O que é concurso público? Se eu tivesse te dando aula aqui para você se preparar para se tornar um grande aplicador dessas legislações, eu iria fazer um material único, linkar diversas legislações, até porque eu tenho esse material,
que eu fiz para esse tipo de aula, quando eu vou ministrar aula em universidades, palestras, e eu já faço uma correlação de toda a legislação. Quando o estudo é para concurso, eu tenho que estudar lei por lei, legislação por legislação, justamente para quê? Para que você não caia em uma pegadinha. Porque se ele perguntar de acordo com o decreto X, o decreto Y, a lei X, a lei Y, você tem que botar de acordo com o que está na lei. Por isso que a gente vai, assim, tópico por tópico, e às vezes você tem a sensação de já ter estudado. Entendeu? Vem. Acessibilidade é a condição para a utilização, e aí você tem que lembrar com segurança e autonomia, tá? Segurança e autonomia, condição de utilização com segurança e autonomia, total ou assistida dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então você já está aqui de cara que a acessibilidade, tá, é para a utilização tanto do deficiente quanto para a utilização daquele que detém a mobilidade reduzida. Tá? Mobilidade reduzida. Tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Poxa, eu torci o pé, machuquei o pé, estou andando de muleta, sou deficiente? Não, mas eu estou com mobilidade reduzida. Entendeu? Então, essa questão de acessibilidade, esse conceito de acessibilidade, ele se equivale também, eu posso utilizar dele. Tá? E aí agora a gente vai para o conceito de barreira. Eu tenho o conceito genérico de barreira, e aí eu tenho barreira urbanística, arquitetônica, barreira no transporte, e aí a gente vai ver uma por uma. Tá? Vamos lá. Palavras-chaves. Barreira, qualquer entrave ou obstáculo. Qualquer entrave ou obstáculo, tá? A gente já sabe também que é entrave, obstáculo, atitude ou comportamento. Mas vamos lá. O que o decreto está falando para a gente? Qualquer entrave ou obstáculo que venha limitar ou impedir o acesso à liberdade de movimento, a circulação. Então grava na tua cabeça: qualquer entrave ou obstáculo que venha limitar ou impedir o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança e possibilidade de as pessoas se comunicarem ou ter acesso à informação. Então, olha só, você está percebendo que barreira tanto pode ser uma barreira que eu não consiga me locomover, uma barreira que eu não consiga me comunicar, que eu não consiga absorver informações. Então, você entendeu o conceito genérico de barreira? E ela tem alguns tipos de barreira, tá? E essas barreiras são barreiras urbanísticas, são aquelas existentes nas vias públicas e espaço de uso público. Barreiras nas edificações são as existentes no entorno das no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo, e no entorno e nas áreas internas de uso comum, nas edificações e de uso privado multifamiliar. Vamos com calma. Então vamos lá. Barreira urbanística existente nas vias públicas e nos espaços de uso público. Nas edificações, elas estão existentes ou no entorno ou no interior das edificações de uso público e coletivo, e no entorno e nas áreas internas de uso comum, nas edificações de uso privado multifamiliar. Ou seja, se eu tenho um ressalto dentro de um condomínio, eu posso ter uma barreira na edificação? Posso, porque ela é o quê? Um condomínio multifamiliar, lá onde eu moro. Eu tenho uma barreira na edificação? Tenho. Barreiras nos transportes são as existentes nos serviços e transportes. Então, quando a gente fala aqui nos serviços de transporte, eu estou falando tanto do serviço que é prestado, eu estou falando do veículo que tem ali, que aquele veículo pode ter ou não uma rampa, eu posso ter um terminal de acesso ou não, que permita esse acesso da pessoa com deficiência. Barreira nas comunicações e na informação, já foi objeto de prova isso aqui. Qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio de dispositivos, meios ou sistema de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. Vamos com calma.
Qualquer entrave ou obstáculo que venha dificultar ou impossibilitar, seja a expressão, eu estou mandando a informação, seja o recebimento, tá, de mensagens dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação. Qualquer meio, dispositivo ou sistema de comunicação, seja ele uma comunicação de massa ou não. Perfeito? Bem como aqueles que venham dificultar ou impossibilitar o acesso tão somente a uma informação. Eu estou tendo uma barreira na comunicação? Estou tendo uma barreira na informação? Estou. Elemento de urbanização. Qualquer componente das obras de urbanização, tais como referentes a pavimentação, saneamento, distribuição de energia, pavimentação, pavimentação, elétrica, energia elétrica, iluminação pública, abastecimento, distribuição de água, paisagismo, os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Vamos lá. Aqui eu parei nas barreiras. Tá? E aí eu continuo em conceitos aqui para frente. Quando ele fala de elemento de urbanização, eu gosto de brincar com os alunos em sala de aula e falar assim, você se lembra quando o vereador, o deputado, quando o político ele está fazendo a sua propaganda política, a sua campanha política? Se lembra quando ele faz isso? Lembro, tio Geraldo. Já reparou que ele promete um monte de coisa? Sim. Beleza. Geralmente, tudo que ele promete está enquadrado aqui. Ele está falando o quê? Olha lá, ó, pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, ou seja, isso é só para você lembrar na hora da prova. Falou em elemento de urbanização, você lembra aqui, ó, propaganda política. Tá? Escreve aqui assim, ó, propaganda política. Tá? Que é para você lembrar disso daí. Ou seja, qualquer elemento aqui, ó, qualquer componente das obras de urbanização. E aí ele dá um exemplo, tá? Pavimentação, saneamento, energia elétrica, distribuição de gás, abastecimento e distribuição de água, perfeito? Elementos de urbanização. Tá? Aí a gente volta àquela velha história. E o mobiliário urbano, Geraldo? Eu tenho como confundir isso com outro? Não, pensa. Mobiliário, móvel, eu tenho mobilidade. Para ser mobiliário urbano, é o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos que são superpostos, adicionados aos elementos de urbanização. Então o elemento de urbanização ele está lá, a gente já aprendeu. O que eu posso colocar ali em cima do elemento de urbanização, que eu posso adicionar ao elemento de urbanização, é um mobiliário urbano. Beleza? Agora, vamos lá. Ele foi adicionado àquela edificação, aquele mobiliário urbano, de forma que a modificação ou o traslado não provoque alteração substancial nesses elementos. Me dá exemplo, Geraldo, tais como semáforos, postes de sinalização, similares, telefones, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeira, toldo, marquise, quiosque, e no final ele fala, e qualquer outro de natureza análoga. Então, tudo aquilo que eu puder superpor, tudo aquilo que eu puder adicionar a um elemento de urbanização e que a sua movimentação e traslado não venha causar nenhuma alteração substancial, eu estou diante de um mobiliário urbano. Eu até brinco em sala de aula, mobiliário urbano são os seus móveis. Dá para mudar o sofá de dentro, o sofá da sua sala de posição, e aí vai alterar tudo? Não, mudou de posição. E aí? Aquilo ali é um mobiliário? É, então grava dessa forma, tá? Ajuda técnica. O que é uma ajuda técnica? Os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. Então, falou em ajuda técnica, ele vai o que, gente? Ele foi projetado para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência. Perfeito? Favorecendo a sua autonomia pessoal, seja ela total ou o quê? Assistida, tá bom? Porque ainda que ela venha ter autonomia, ela pode não ter essa autonomia total, tá bom?
Show de bola? Então vamos embora que agora a gente vai falar do quê? Das edificações de uso público. Vem. Edificações de uso público são aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviço público, destinadas ao público em geral. Edificações de uso coletivo são aquelas destinadas a atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial, de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviço de atividades da mesma natureza. Foi edificações de uso privado. Aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. Então, olha só, para você não confundir em prova, não confundir edificação de uso público para uso coletivo e uso privado. Tá bom? Uso público, aquelas administradas por entidades da administração pública, seja ela direta ou indireta, ou por empresa prestadora de serviço público e destinada ao público em geral. Tá vendo que ele não versa nada aqui em horário de funcionamento? Eu estou falando isso porque eu tive uma dúvida enviada por um aluno, que ele falava que edificação de uso público é aquela que não tem horário de funcionamento. Não, ele não menciona isso daqui. As edificações de uso coletivo são aquelas destinadas a atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, ou seja, a coletividade ela pode utilizar. Perfeito? Mas em nenhum momento ele está falando que isso daqui é de propriedade, é de natureza, ou que é realizado por alguma entidade pública. E edificações de uso privado, aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas ou como unifamiliar ou como multifamiliar. Perfeito? Estamos aqui, então fiquem atentos a esse inciso 6, 7 e 8 do artigo 8º, tá bom? Não demole com relação a isso daí. Vamos lá. Desenho universal. Galera, você vai ver diversas vezes falando para atender ao desenho universal. Para atender ao desenho universal. O que é o desenho universal? É uma concepção. E é uma concepção de tudo, tá, gente? De espaço, artefato, equipamento, tecnologia. Olha para cá. É a concepção de espaço, artefatos, produtos que visam atender simultaneamente a todas as pessoas, com diferentes características antropométricas, seja o baixinho, seja o altão, e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. Então, esse é o nosso conceito de desenho universal, ou seja, ele vai atender a tudo. É um desenvolvimento, é uma concepção de um espaço, de um artefato, de um produto que vem atender a qualquer pessoa, independente do tamanho, independente do seu grau de sensibilidade, das suas habilidades sensoriais ou não. Perfeito? Vamos embora. Artigo 9º. Formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. Então, vamos lá. Falei em formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade, ele fala em premissas básicas. Isso pode cair em prova? Pode. Entendeu? Então a gente faz aqui um desenhozinho, eu vou escrevendo aqui em cima, que quando eu apagar o quadro vai ficar tudo escrito para você, tá? Então falei em premissa, vou botar aqui, ó, premissas básicas, para a formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade. Primeira coisa que ele faz, priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma priorização das necessidades. Então a gente bota aqui, ó. Priorização das necessidades.
É óbvio, né, gente? Vamos ver o que é necessário de fato. Tá bom? Eu tenho que ter o quê? Uma programação em cronograma. Programação em cronograma. Eu tenho que ter também o que, gente? Reserva de recursos. Reserva de recursos. Beleza? E por fim, eu tenho que ter um planejamento de forma continuada e articulada entre os setores envolvidos. Então a gente bota aqui, ó, planejamento entre os setores envolvidos. De forma o que, gente? Continuada e de forma articulada. Foi? Beleza? Então, aqui, ó. Essas são as nossas premissas básicas, tá bom? Para a formulação, a implementação e a manutenção dos procedimentos, dos projetos de acessibilidade. Então eu tenho que ter o quê? Uma priorização da necessidade, eu tenho que ter uma programação que vai ser feita em cronograma, eu tenho que ter uma reserva de recursos e tem que ter o planejamento entre os setores envolvidos, que seja feito de forma continuada e de forma articulada. Perfeito? Foi, galera? Beleza, aperta o pause para você copiar isso daí enquanto eu tomo um golinho d'água. Tá? Se não quiser apertar o pause, não tem problema, a gente vai trocando essa ideia. Galera, você vê a preocupação do legislador, entendeu? Em querer atender a todos os anseios da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Foi? Beleza? Estamos juntos? Perfeito. Vou apagar aqui agora. É o que ele fala aqui no inciso 2, o planejamento de forma continuada e articulada entre os setores envolvidos. Ok? Vou fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausezinha agora, porque a gente já estourou o nosso tempo de aula, para poder não prejudicar aí você, não ficar com o vídeo muito pesado, e na próxima aula a gente dá continuidade aqui do capítulo 4, beleza? Falando da implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística, tá bom? Um beijo muito grande no seu coração, agradeço a sua presença até o final dessa aula, e ó, não desista, somente aquele que desiste, somente aquele que acha que não vai conseguir, é que não consegue, porque se você for perseverante, se você se manter naquela luta diária, eu tenho certeza que você vai ser aprovado e vai tirar muita onda. Ó, beijo no seu coração, até a próxima aula. Tchau, tchau.